Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo ao programa Hora de Estudo Bíblico. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. E eu gostaria de considerar mais algumas coisas do versículo 10 antes de começar os versículos de 11 a 21. Portanto, vamos ver algumas coisas em Romanos 5, versículo 10, e depois nós vamos continuar o estudo. Mas antes de começar todo o nosso estudo, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela tua santa palavra, Senhor. Obrigado pela Bíblia escrita para ser entendida e aplicada em nossas vidas, para mudar o nosso comportamento, para tirar as pessoas da escuridão e trazê-las para a sua maravilhosa luz. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque podemos proclamar a tua palavra até os confins da terra, que através deste programa ela possa chegar a muitos corações. Que a boa semente caia em terra boa e dê fruto para a tua glória. Nós pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Estamos vendo sobre a doutrina da reconciliação. Existem vários comentários sobre o livro de Romanos, escrito por autores diferentes, com diferentes interpretações e pontos de vista. Agora, há um homem que escreveu uma série de comentários sobre Romanos. Na realidade, ele escreveu um livro inteiro dedicado ao capítulo 5. Ele escreveu cerca de 370 páginas sobre os 21 versículos do capítulo 5. Esse livro, escrito por Martin Lloyd-Jones, é um dos melhores. Ele faz vários comentários bem interessantes que eu gostaria de compartilhar com você. Aqui temos diante de nós, neste versículo 10 do capítulo 5 de Romanos, algumas das declarações mais impactantes, declarações que fazem os escritos de Paulo serem únicos. Vimos que Paulo, em certo sentido, está repetindo o que ele disse no versículo 9. Parece haver uma repetição no versículo 10 do que foi dito no versículo anterior. Mas, na realidade, Paulo tem um propósito ao fazer isso. Ele tem uma grande preocupação, quer que todos tenham segurança de sua salvação. Isso deve ser claro e certo. Se fomos justificados pela fé, somos salvos eternamente. A fim de lançar um pouco de luz sobre a doutrina da reconciliação que aparece no versículo 10, eu gostaria de focar sua atenção em 2 Coríntios capítulo 5, onde vemos o método de Paulo em aplicar a razão e a lógica para a situação. Por isso ele introduz o tema com as palavras porque, se, em Romanos 5:10. Ele expõe o tema de forma abrangente em 2 Coríntios, capítulo 5, e enquanto você procura 2 Coríntios, capítulo 5, gostaria de lembrar que Paulo diz claramente que acrescentar algo que a Bíblia não diz sobre a reconciliação e a nossa segurança eterna é tolice. Deixe-me perguntar algo. Você tem absoluta certeza da sua salvação? Bom, você está absolutamente certo de ter nascido de novo? Agora, se você não tem certeza, provavelmente você não poderá ver a posição de Paulo, por inspiração do Espírito Santo, em Romanos e na passagem paralela em 2 Coríntios 5. O argumento de Paulo aqui, no versículo 10 de Romanos 5, é dividido em duas partes. A primeira parte é a mais importante, o que Deus fez por nós. Se você compreende isso, então você poderá compreender a segunda parte. A maior coisa que Deus fez por nós foi salvar-nos, sendo nós ainda pecadores. Enquanto éramos fracos e depravados, Ele nos redimiu e nos deu a vida eterna. E isso é o que Paulo diz na segunda parte. Todo esse argumento é baseado no fato de que o próprio Deus fez algo em relação a nós e para nós. Enquanto estávamos nessa posição perversa e fracos, Deus nos salvou. E se ele fez isso quando estávamos neste estado, quanto mais agora que somos salvos e estamos em um novo estado. Esta doutrina da reconciliação está nos dizendo que não apenas somos salvos, mas temos segurança eterna. A reconciliação significa que houve uma mudança entre a relação de Deus com o homem e do homem com Deus. Em outras palavras, envolve uma grande mudança na atitude de Deus em relação a nós,
Mas antes disso, uma mudança da nossa atitude para com Deus, este é o ponto. A reconciliação não se aplica apenas a nós, e o que acontece dentro de nós. Ela começa com a atitude de Deus para conosco. Paulo diz agora, se quando éramos inimigos aos olhos de Deus, a atitude de Deus para conosco foi tamanha, ao ponto dele ter enviado seu filho para morrer por nós. E essa atitude vai mudar agora que somos seus filhos? De maneira nenhuma. Seria ridículo, um absurdo. Deus nos adotou como seus filhos. Ele nunca poderia voltar atrás. O ponto é que a reconciliação envolve tanto a Deus quanto o homem. Bem, vamos ver o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, pois isto vai nos levar a uma melhor compreensão da doutrina da reconciliação. Leia comigo, 2 Coríntios 5, 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Deus nos reconciliou. Ele nos reconciliou quando ainda éramos pecadores, ímpios e fracos. Nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Observe que Deus está fazendo tudo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E como ele fez isso? Não lhes imputando os seus pecados. A lei exigia Deus imputar nossos pecados. Nós pecamos contra Deus. Nós quebramos a lei de Deus. E a lei exige que a justiça seja feita. Mas Paulo diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Esse é o primeiro passo. O próximo é que ele imputou nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, o grande problema é, como Deus pode nos tratar com amor? A resposta é o que Deus tem feito em Cristo. Esse tema da reconciliação deve ser considerado objetivamente. Devemos entender que começa em algo que Deus fez para não imputar os nossos pecados a nós mesmos, para não nos tratar como inimigos, fracos e inconstantes. Isso é essencial. É algo que vem de Deus, não do homem. A parte humana vem depois. Somente depois de Deus ter feito isso é que o homem é levado a ser visto e então a sua própria atitude muda e começa a se regozijar-se nisso. Isto acontece quando um pecador se arrepende e entende o que Deus fez por ele. Esta é a mensagem da reconciliação. Ela nos diz que Deus encontrou uma maneira de nos tratar como amados e não como inimigos, e que Ele está pronto a nos perdoar. O que acontece conosco é um resultado disso. Se voltarmos ao versículo 10, você vai ver que a ênfase está na sua morte. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. A ênfase aqui é a morte de Cristo. E isto é muito importante. Recentemente conheci um vizinho e nós começamos a falar sobre religião e igreja. Ele me disse que sempre frequentava a igreja e as suas atividades. Eu perguntei onde eles se reuniam e então percebi que ele era membro de uma seita. O interessante é que o nome de Jesus Cristo faz parte do nome da igreja. Procurei mostrar para ele que o Cristo da sua religião não era o Cristo da Bíblia, que era um Cristo completamente diferente, e isso o impressionou. Ele tinha tanta certeza que o Cristo que eles falavam era o mesmo Cristo da Bíblia. E então eu disse, bem, deixe-me perguntar uma coisa. Número 1, Jesus Cristo é Deus? Ao que ele respondeu, claro que não. Ele era um profeta, um bom professor, um bom homem, mas não era Deus. Então eu disse, bem, esta resposta está errada, está incorreta. Deixe-me dar alguns versículos que mostram o fato de que Cristo é Deus. E com 3 ou 4 versículos, lhe mostrei a divindade de Cristo. A minha outra pergunta foi, você crê que Cristo morreu na cruz para salvá-lo dos seus pecados e que sem fé em seu sangue derramado, você não pode ser salvo? Ele respondeu, não, eu não concordo com isso. Bem, a Bíblia ensina isso em 2 Coríntios capítulo 5 e em Romanos capítulo 5, que somos justificados pelo sangue de Cristo. Fomos reconciliados com Deus pela morte de Cristo. Deus nos reconciliou consigo mesmo, não apenas enviando Cristo ao mundo. Ele nos reconciliou consigo mesmo, não apenas pelos ensinamentos de Cristo. Nós agradecemos a Deus por enviar Cristo ao mundo. Agradecemos pelos ensinamentos de Jesus Cristo, mas nós não ficamos por aqui. Se fizermos isso, deixamos de fora a reconciliação.
Algumas pessoas pensam que são salvas por crer que Cristo veio ao mundo para nos dizer que Deus é amor e que Deus nos ama e que se cremos nisso somos reconciliados. Amigo, isso não é verdade. Outros dizem que Jesus veio para nos dizer o que devíamos fazer para nos salvarmos e encorajar-nos a fazer isso, dando-nos o exemplo de vida, ou seja, somos reconciliados pelos ensinamentos de Cristo, pelo exemplo de Cristo. Mas isso não é o que a Bíblia diz, não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. E Paulo vai mostrar esta verdade e não vai nos permitir desviar dela. É por isso que o versículo 9 fala do seu sangue. Somos justificados pelo seu sangue. Quando a Bíblia diz sangue, significa sangue, literalmente. Muitas pessoas não gostam quando você fala sobre a teologia do sangue, mas sem o sangue de Cristo não há teologia. Esta é a base da reconciliação, a base da justificação, a base da salvação e, obviamente, a única maneira pela qual Deus pode nos reconciliar consigo mesmo. De outra maneira, isso nunca teria acontecido. Seria ilógico Deus enviar o seu único filho amado a este mundo para sofrer se não fosse absolutamente essencial. Se os ensinamentos de Jesus pudessem nos salvar, os ensinamentos necessários já haviam sido dados. Deus teria permitido seu filho sofrer a agonia do Getsêmani e a agonia da cruz, onde ele clamou, meu Deus, por que me desamparaste, se não fosse absolutamente essencial? Bem, essa ideia é inconcebível. Esta não é somente a maneira que Deus tem de nos reconciliar com Ele, mas é a única maneira. Não havia outra maneira. E por quê? Por que isso deveria acontecer? Por que não havia outra maneira em vez do Filho de Deus morrer na cruz? Há apenas uma resposta para essa pergunta. A justiça de Deus, como vimos no capítulo 3, versículo 26. Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você percebe o valor e a importância da morte de Cristo para reconciliar o pecador com Deus? Não há outra maneira. O homem que morreu na cruz do Calvário é o homem que veio a este mundo para salvar você e a mim. Essa morte era necessária. Todos os estudiosos da Bíblia concordam que era necessário Deus encarnar e dar a sua vida como resgate pela humanidade pecadora. A morte na cruz era obrigatória. Ele foi obrigado a morrer tanto moralmente como fisicamente. A morte de Cristo não foi um acidente, foi divinamente planejada. Cristo era o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Cristo estava na terra, ele se referiu à sua morte como algo que tinha que acontecer. E por quê? Porque tudo aquilo que um pecador necessita seria provido por sua morte e não por sua vida. Ouça o que dizem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em Mateus 16, 21, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Você observou isso? Diz, era necessário. Em Marcos, capítulo 8, 31 diz, então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Em Lucas 9, 22, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Em João 3,14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Meu amigo, estes versículos nos dizem que o sofrimento e a morte de Cristo eram necessários. Necessários porque não havia outra maneira pela qual nosso Senhor pudesse nos reconciliar por causa do nosso pecado. Mateus e Marcos narram as palavras dos inimigos que disseram, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Agora nós sabemos que ele não desceu da cruz. Não porque não queria, mas porque ele não faria isso. Fico impressionado com a ignorância de alguns líderes religiosos que, como aqueles que naquele dia estavam atormentando o Senhor Jesus e diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? O Salvador, para salvar os outros,
devia estar disposto a não se salvar. A morte de Cristo era um imperativo para a nossa reconciliação. O coração do homem não muda. As pessoas que definem esta doutrina da reconciliação como uma doutrina de carnificina não conseguem ver o ensino bíblico de que a morte de Cristo foi um ato com um propósito divino. Deus Filho era um com o Pai em sua determinação para salvar os pecadores do juízo e do inferno. A história de reconciliação é tão impressionante que deveria fazer com que todos nós caíssemos de joelhos para agradecer a Deus porque Cristo não desceu daquela cruz. E o que Paulo está ensinando em Romanos 5:10? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Pela morte de seu Filho. Era necessário que Cristo morresse para o pecador obter o perdão. Pecar não é algo insignificante. Devemos confessar os nossos pecados. Pecamos com os nossos pensamentos, pecamos com a nossa língua, pecamos com nossas ações. E agora sabemos que todo pecado é uma ofensa contra Deus e que o salário do pecado é a morte. Portanto, não podemos pecar e pensar que tudo vai ficar bem. Devemos reconhecer o que está errado e que depois de receber o perdão de Deus, haverá um preço a pagar. O perdão foi providenciado por Deus mediante a morte do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1:7 diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue. O nosso perdão é através do sangue, não é através das palavras de Cristo, mas através da sua obra, a morte substitutiva de Cristo na cruz do Calvário. Deus não pode perdoar os pecados de nenhuma outra forma. Isaías 55:7 diz, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Era necessário Cristo morrer por nós para que pudéssemos nos reconciliar com Deus. E eu espero, meu amigo, que isto tenha ajudado você a entender um pouco mais esta passagem em Romanos 5. Foi um prazer compartilhar esse tempo com você. Em nosso próximo programa, vamos estudar a peça-chave de Romanos, os versículos 12 a 21 do capítulo 5. Este é o ponto central da epístola. Muito obrigado por ouvir o programa de hoje. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Leman Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.